Então, essa técnica, esse protocolo visa o seguinte: quando a criança nasce com a fenda bilateral, há uma parte do centro, que a gente chama de prolábio, que geralmente fica projetado para frente, juntamente com a parte de dentro do alvéolo, que sobra do meio das duas fendas, que a gente chama de pré-maxila. Portanto, essa zona, ela normalmente acaba por sofrer um desgarramento. E o que acontece é que, do ponto de vista cirúrgico, a reunião desses dois passos, alguns cirurgiões preferem dividir em duas etapas, para que a fenda que ficou muito ampla, ela se recoloque de alguma forma, porque normalmente essa situação do prolábio ficar elevado, ficar projetado, acaba também por fazer algum desvio lateral. Então deixa um lado mais fechado e um lado mais aberto. Então, a primeira ideia é tentar juntar, aproveitando a elasticidade do tecido solto. Por isso a ideia Eu estou a explicar de uma forma bem simples para todo mundo entender. É óbvio que, do ponto de vista cirúrgico, a situação seria de outra abordagem, mas para que todo mundo entenda, o objetivo é pegar na flexibilidade desse tecido e reduzir a primeira fenda, fazendo com que aquela pré-maxila e aquele prolábio se corrijam posicionalmente em relação à linha sagital, que é a linha do meio do nosso corpo. Aí, no segundo tempo cirúrgico, que o João volta para a intervenção, ele faz a segunda queiloplastia, então, que acontece no dia 4 de junho de 1990. O João, então, vai encerrar completamente o lábio e vai passar a ter um lábio completamente sem aberturas, como as outras crianças todas. Então, nessa altura, deixa de haver a fenda labial e passa, então, a constituir a sua dupla cicatriz labial, que vai fazer, então, com que nessa intervenção seja também feita a primeira correção do ósteo nasal. Portanto, a abertura do nariz nós chamamos de ósteo nasal. Nessa fase da queiloplastia, também já se faz o acerto do soalho, da parte de baixo dessa abertura nasal, que já é um primeiro toquezinho de rinoplastia. Rino é nariz, plastia é de plástica, obviamente. Então, com a queiloplastia, que é a cirurgia do lábio completa, também se faz esse retoque das narinas e o João fica pronto para fazer a sua travessia um pouco mais longa, porque antes do próximo interregno maior, ele vai sofrer uma nova intervenção.